Capítulo 28. Coletânea de Preces Espíritas. Preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que muitas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias e principalmente para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Ou ainda com o objetivo de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em expressar suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se os seus pensamentos não estiverem bem formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma seleção feita entre aquelas ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Eles poderiam ter ditado outras em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias ou a casos especiais. Mas a forma pouco importa, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele acreditam, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, pois Deus aceita todas quando sinceras. Esta coletânea não é para ser considerada, então, como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento de seus ditados sobre os nossos deveres em relação a Deus e ao próximo, no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditas de coração, e não apenas com os lábios. Ele não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que lhe canta os louvores, só porque são feitas de maneira diferente. Quem quer que condenasse as preces que não constem de seu formulário, prova que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma determinada fórmula é dar-lhe a pequenez e as paixões humanas. Uma condição essencial para a prece, segundo São Paulo, capítulo 28, número 16, é a de ser inteligível, para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, não é preciso que ela seja proferida na língua habitual. Há preces que, mesmo em linguagem coloquial, não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estrangeira, e que por isso mesmo não nos tocam o coração. As raras ideias que elas encerram são muitas vezes sufocadas pelo excesso de palavras e pelo misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é a clareza, simples
e concisa, sem fraseologia inútil, nem excesso de adjetivação, pois são apenas decorativos. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Em resumo, ela deve fazer refletir. Somente nesta condição a prece pode atingir o seu objetivo. Caso contrário, é apenas palavreado. Veja com que ar de distração e de volubilidade elas são proferidas na maior parte do tempo. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão da fisionomia ou mesmo pela voz, nelas se reconhece um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias. Primeira, preces gerais. Segunda, preces pessoais. Terceira, preces pelos encarnados. Quarta, preces pelos desencarnados. Quinta, preces especiais para os enfermos e obsedados. Com o intuito de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece, melhorando a compreensão do sentido, elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécies de exposição de motivos sob um título de prefácio. Primeiro, preces gerais. Oração dominical. Prefácio. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical no início desta coletânea, não apenas como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, seja porque ela pode substituir a todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, na forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e ao princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir por outrem o que se pediria para si mesmo. Entretanto, em razão de sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. É por isto que a proferimos normalmente sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Profere-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, 3, 7 ou 9, extraídas da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão dessa prece nos deixa,
ligamos a cada uma de suas proposições segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, um comentário que lhe desenvolve o sentido e as aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponíveis, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós cremos em vós, Senhor, pois tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo é a prova de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que superam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde a relva humilde e o menor inseto até os astros que se movimentam no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece as obras, orgulhoso é aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende graças. Venha a nós o vosso reino. Senhor, destes aos homens leis plenas de sabedoria, que fariam a felicidade deles se as observassem. Com essas leis, eles fariam reinar entre si a paz e a justiça e poderiam ajudar-se mutuamente, em vez de mutuamente se prejudicarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de esmagá-lo. Evitados seriam os males que engendram os abusos e os excessos de todo tipo. Todas as misérias da terra vêm da violação das vossas leis, pois não há uma só infração que não traga suas consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça os limites do necessário, e ele naturalmente se conforma. Mas ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão. Destes a ele também a liberdade para observar ou violar aquelas das vossas leis que pessoalmente lhe concernem, ou seja, a faculdade de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade dos seus atos. Ninguém pode pretextar ignorância das vossas leis, pois na vossa paternal providência quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos ou de nacionalidades. Os que as violam é porque vos desprezam. Virá o dia no qual, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão como soberano Senhor de todas as coisas, e o primado de vossas leis estabelecerá o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, de apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para se conduzirem no caminho da verdade. Que a vossa vontade seja feita, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior ao superior, quanto maior não será a da criatura em relação ao seu Criador?
Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a ele se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dai-nos o alimento para mantermos as forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra o seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criastes livre. Dissestes: tu tirarás o alimento da terra com o suor do teu rosto. Com isto, destes a ele a obrigação do trabalho, que o leva a exercitar a sua inteligência pela busca dos meios de prover às suas necessidades e atender ao seu bem-estar, uns com o trabalho material, outros com o trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Assistis ao homem de boa vontade, que confia em vós, para o necessário, mas não àquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem esforço, nem o que busca o supérfluo. Quantos não sucumbem por culpa própria, por incúria, imprevidência ou ambição, e por não terem se contentado com o que lhes destes? Estes são artífices de sua própria desgraça e não têm o direito de reclamar, pois são punidos naquilo mesmo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, pois sois infinitamente misericordioso e lhes estendeis a mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se é a nossa própria obra. A cada infelicidade que nos acontecer, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la, mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para sairmos do atoleiro e que depende de nós aplicá-la bem. Já que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos a prudência, a moderação, para que não percamos os seus frutos. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, ou seja, os meios de adquirirmos pelo trabalho o necessário à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos for impossível, confiemos na vossa divina providência. Se estiver em vossos desígnios provar-nos com as mais duras privações, apesar de nossos esforços, aceitamo-las como uma justa expiação pelas faltas que tivermos podido cometer nesta vida ou numa vida anterior, pois sois justo. Nós sabemos que não há dores imerecidas e que não nos castigarias sem motivo. Preservai-nos, meu Deus, de conceber a inveja por aqueles que têm o que não possuímos, até mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também de nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que abate por vezes o homem de bem. Pois já sabemos agora
que a vossa justiça sempre se cumpre e não faz exceção de ninguém, que a prosperidade material do maldoso é tão efêmera como a sua existência material e terá terríveis reveses, enquanto a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós e uma dívida contraída, que será quitada mais cedo ou mais tarde. Nós solicitamos a vossa infinita misericórdia, a remissão desta ofensa, com a promessa de nos esforçarmos para não contrair novas dívidas. Fizestes da caridade uma lei expressa, mas a caridade não consiste apenas em assistir o semelhante na necessidade. Ela é também o esquecimento e o perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se faltamos com a mesma em relação a quem nos pede por ela? Dai-nos, meu Deus, a força de sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se vos aprouver retirar-nos deste mundo hoje mesmo, fazei que possamos nos apresentar a vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram em favor dos seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte de nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem lamentações, como todas as outras provas, e não maldizer os que, com as suas perversidades, nos abrem o caminho da felicidade eterna, pois vós nos dissestes, por intermédio de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Abençoemos então a mão que nos fere e humilha, pois as mortificações do corpo fortificam a nossa alma e seremos erguidos de nossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que o nosso destino não está irrevogavelmente fixado depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as faltas passadas e de realizar numa nova vida o que não pudermos fazer nesta, para o nosso aperfeiçoamento. Isto explica, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. A luz é lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, como um sinal claro de vossa soberana justiça e infinita bondade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dá-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos espíritos imperfeitos também, encarnados neste planeta para expiarmos nossas faltas e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, já que são impotentes e renunciam a toda tentativa
contra os seres perfeitos. Tudo o que fizemos para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e renunciar a todo o mal. É então contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo o bem não pode engendrar os males. Somos nós mesmos que os criamos, infringindo as vossas leis e usando mal a liberdade que nos destes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que somente parece irresistível àqueles que se lhe abandonam com prazer. Se temos a vontade de fazê-lo, temos também a de fazer o bem. É por isso, ó meu Deus, que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Que vos apraza, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante de vossa sabedoria infinita. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós dirigimos esta prece, ó meu Deus, por nós mesmos, mas também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou não, por nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, por dizer o nome da pessoa. Nós pedimos a vossa misericórdia e bênção para todos.